Boa noite. Hoje é quarta-feira. Vamos continuar o nosso trabalho de divulgação sobre condutas na vida, qualidade de vida, né? Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que a gente conhece desde que a gente nasce, que é chamado crise. Então, as crises em nossa vida, né? Então, todo mundo já passou por alguma crise na vida, seja emocional, financeira ou física, qualquer coisa nesse sentido. A palavra crise no mundo oriental indica risco e oportunidade. Então, o pessoal já fala que quando está em crise, muita gente chora e algumas pessoas vendem lenço. Então, se observar nessa pandemia que nós estamos, muita gente teve sucesso na pandemia. Vamos ver assim, o pessoal que fabrica máscara, né? O pessoal que está fazendo vacina, o pessoal do mercado, das farmácias que continuaram abertos, né? E muita gente perdeu tudo, até a própria vida, mas algumas pessoas, a partir daquele processo, conseguiram um grau de superação em relação ao problema que tem na vida. Então nós falamos assim, o que eu falo assim para os pacientes quando relatam sobre crise, né? Numa crise financeira, por exemplo, você pega lá a cidade onde você mora, o teu município. Então, digamos que na tua cidade ou na minha, circulasse, digamos, 100 milhões de reais por mês, e aí tem uma crise. O dinheiro que circula continua o mesmo, 100 milhões. Só que aí esse dinheiro, ele muda de dono. Então, para quem perdeu, está em crise. Mas aquele dinheiro que estava na tua mão, ou na tua conta bancária, qualquer coisa, da tua empresa, ele está na mão de outra pessoa. Então, essa outra pessoa não está em crise. Então, o que eu criei assim para as pessoas terem uma noção? Então, você pega a própria palavra crise, que é muito interessante. Então, você pega a letra S e coloca na frente do CRIE. Então fica CRIE um S. Então nós falamos assim, então você tira, por exemplo, tira o S e coloca um cifrão, aquele S com dois riscos. Então seria assim, fim da crise financeira. Então mais criatividade nos negócios. Aí se tira o S e fica CRIE sabedoria. Então fim das preocupações excessivas, fim da dificuldade dos problemas que você criou sabedoria. Pega o S e transforma em sorriso. Então, fim dos períodos de tristeza e de desânimo, né? Aí você pega o outro processo, tira o S e coloca solução. Então, fim dos teus problemas de forma geral em termos de saúde, né? Aí você pega, crie S, que é surpresa. Então, modificar as coisas. Então, muita gente que estava perdendo emprego, criaram situações surpreendentes, viraram o jogo e viraram-se, sei lá, empresário, mônico assim. Aí tira o S e fica, crie um sim. Então, sim para a vida, sim para as situações, sim para a aceitação e sim para a superação. Então, a gente faz assim, que a ideia é sempre pensar assim, se eu tenho um problema, se eu estou com risco, e na verdade, se você não arriscar, com certeza você não consegue evoluir, né? Então, o que acontece? Muita gente, ele, pelo medo de arriscar ou medo de perder, ele não sai da zona de conforto. Até que se fala assim, tem uma frase muito conhecida no mundo do futebol que fala assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Quer dizer, então, se você tiver muito medo de perder, com certeza a tua vontade de ganhar vai ser menor. Já que você prefere então manter, não quero perder, eu jogo por empate, alguma coisa assim, mas a chance de você perder se torna maior. Como também se fala na questão do amor, que o medo de sofrer faz com que você tenha medo de amar. Então, o medo de ficar sofrendo por paixão alguma coisa, a pessoa prefere às vezes ficar sozinho. E você vai perdendo a chance na vida. Porque na verdade, a vida é feita de segundo a segundo. Então, crie segundos de vida intensa nesse instante.
Então, todas as situações que estão incomodando hoje, aproveite nesse instante, nesse segundo, para pedir perdão, para pedir desculpa, para fazer uma oração, para dizer que ama uma pessoa ou outra, para dizer que essa pessoa é importante. Quer dizer, cada segundo que nós perdemos na vida, quer dizer, quando eu comecei a falar isso há 5 minutos atrás, já é passado, você não pode mais modificar. Você pode mudar desse segundo para diante. Então, a ideia é que você pense assim: crise foi criada para você ter essa duas oportunidades. Ou eu cresço, ou eu desapareço. Então, crise faz parte de um sistema. E aquele princípio básico que você já viu da medicina chinesa, aquele círculo 2 peixinhos, indica sempre o seguinte: somente existe, veja bem, o bonito porque tem um feio. Somente existe o gordo porque tem um magro. Somente existe o rico porque tem um pobre. Somente existe o forte porque tem um fraco. Então, se não houver o ponto de comparação, nós não existimos. Então, isso faz parte da vida desde que a gente nasceu e vamos competir até o final da nossa vida. Então, as crises da nossa vida é uma lição para que eu possa crescer e evoluir em todo sentido, tanto a questão financeira, quando a gente fala que saúde é o bem-estar físico, social, mental, emocional e espiritual. Mas tem saúde financeira, saúde de trabalho, todos os processos que nós falamos nesse sentido. Então pense nesse aspecto a partir de hoje, que crise é uma oportunidade de você ser melhor do que você era ontem ou agora de manhã. Então essa seria a dica para vocês nesta semana.